Shalom, shalom, bom dia. Hoje eu vou fazer a leitura de Gênesis, do capítulo 18, 19 e 20, e Salmos 7, na versão NVI. Gênesis 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: Meu senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 seás da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: Voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesma ao pensar: Depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: Não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? É fato que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O Senhor então lhe disse: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Ainda assim, a exterminarás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. E Abraão tornou a falar: Eu já me atrevi a falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Caso, porém, faltem apenas 5 para completar os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa dos 5? E ele disse: Se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. E Abraão disse: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar.
E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: Se eu encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Agora que já me atrevi a falar ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para o seu lugar. A destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 19 de Gênesis. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete e assou pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens ao mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: Por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, replicaram e acrescentaram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. E os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem para um lugar nenhuma da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhe disse: Não, meu servo, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. É pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Na manhã seguinte,
Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou lá embaixo para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló e suas filhas. Ló partiu de Zoar com as suas filhas e passou a morar nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas duas filhas ficaram morando em uma caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: O nosso pai já está velho e não há homens na terra para ter relações sexuais conosco, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, depois nos deitaremos e por meio dele preservaremos viva uma descendência. Naquela noite deram vinho ao seu pai, e a filha mais velha foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para preservar viva a descendência do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao seu pai, e naquela noite a mais nova foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou e nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver com Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar como estrangeiro, e ele dizia a respeito de Sara, a sua mulher: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, disse: Senhor, destruirias uma nação inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? Ela também não disse: Ele é meu irmão? O que foi? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não permiti que você a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Se, porém, não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então Abimeleque se levantou cedo de manhã e convocou todos os seus oficiais. E quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez não se faz com ninguém. O que você me fez não se faz a ninguém. Abimeleque perguntou a Abraão: O que você tinha visto em vista ao fazer isso? E Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente não há temor a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Depois veio ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Esta é a lealdade que você demonstrará a mim. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde achar melhor. E ele disse a Sara: Dê ao seu servo irmão 1.000 ciclos de prata para cobrir a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Salmo 7. Shigaion de Davi.
que ele cantou ao Senhor acerca de Cush e o Benjamita. Senhor, o meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem e nem despedacem sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se as minhas mãos há injustiça, se um amigo retribui com o mal, ou se saqueei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te na tua ira, Senhor. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta em meu favor e ordena a justiça. Reúnam-se os povos do seu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Ó Deus justo, que sondas a mente e o coração, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O Deus Altíssimo é o meu escudo, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta dia após dia o seu furor. Se uma pessoa não se arrepende, Deus afia a espada, prepara o arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e aprofunda cairá na mesma armadilha que fez. A sua maldade se voltará contra ele, a sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei ao Senhor pela sua justiça. Darei graças ao Senhor pela sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Amém, Pati. Glória a Deus. Que bênção, que leitura maravilhosa. Cheia da graça do Pai, liberou sobre nós as palavras vivas e eternas, poderosas nesta manhã. Queridos, é tanta coisa que acontece nesses 3 capítulos que eu recomendo que vocês tirem um tempinho durante o dia para reler, porque realmente são muitos ensinamentos e o Pai fala de uma forma muito poderosa conosco na sua palavra. Eu quero destacar aqui apenas um dos trechos poderosos desta manhã, que foi no início do capítulo, quando nós lemos ali da visita que Abraão recebeu. Na nossa última porção, nós lemos em Gênesis 17, bem no finalzinho de Gênesis 17, depois você pode conferir na sua Bíblia, Abraão, antes de receber essa visita, ele tinha sido circuncidado. Abraão foi circuncidado, segundo está escrito na palavra, ele tinha 99 anos. Ele já era bem idoso. 99 anos quando ele foi circuncidado. E o seu filho Ismael tinha 13 anos. Né? E os demais ali que estavam ali, né, com Abraão, os homens da casa, né, todos ali, os escravos, todos ali foram circuncidados naquele dia. Abraão tinha 99 anos. E os sábios falam que no terceiro dia, que é o dia onde a pessoa sente mais dor, ele recebe uma visita. Foi quando nós lemos agora no 18, né? E aqui a palavra nos relata que o próprio Senhor foi visitar Abraão. E a gente vê que eram três homens, né? Abraão vê ali e pensa ali que são 3 pessoas que estão chegando para fazer a visita, e ele tem uma postura, né? Mesmo em meio àquela dor, ele tem uma postura de hospitalidade, ele corre, ele manda a Sara preparar os pães e separar o melhor novilho. E é interessante, queridos, só um dado aqui para vocês saberem o estado que ele estava, né, de dor e por conta da circuncisão. Geralmente,
até hoje vocês sabem que a circuncisão acontece, né? Com os judeus, eles fazem, né? E os bebezinhos ali já nascem e já tem ali preparado tudo para a circuncisão. Então, para bebê, geralmente a recuperação leva de 7 a 10 dias. E aí tem todo um cuidado que tem que ser feito, né? Toda a asepsia. Então, de 7 a 10 dias. Agora, para adultos, pasmem, a recuperação pode levar de 2 a 4 semanas. Então, quando Abraão recebeu aquela visita poderosa, sobrenatural, ele estava, segundo os sábios, no seu terceiro dia de recuperação. Um momento em que ele estava muito fragilizado, sentindo muita dor, e era um idoso, né? Geralmente o idoso ele ainda tem mais fragilidade ainda, mais dor ainda, mais sensibilidade, né? Mas Abraão, ele escolhe, mesmo em idade avançada, a se submeter, né? E ele marca aqui um compromisso irrevogável com o Eterno nesse ato da circuncisão. Não é apenas um ritual, mas é uma renúncia de si mesmo. É uma renúncia de si mesmo. É uma entrega que abre aqui uma interação mais direta, mais pura com o Eterno. Né? E nesse terceiro dia ali, que é tradicionalmente o dia mais doloroso, aparece ali, né, 3 pessoas ali que a gente sabe que não são pessoas, né? Então, os sábios interpretam da seguinte forma, né? Que aquela visita representa a visita do Eterno aos enfermos, representando o ato de misericórdia, de conforto na hora de maior necessidade, né? E a gente vê aqui que o sol também estava particularmente muito quente naquele dia. E os sábios falam que Deus deixou ali o sol mais quente naquele dia para que ninguém ali fosse perturbar o repouso de Abraão, permitindo que ele tivesse uma recuperação tranquila, uma recuperação mais calma, né, no repouso dele ali. Então também demonstra um ato protetor do Senhor, né? E também mostra que ele também usa elementos da natureza para facilitar o processo de cura, mantendo ali todo mundo afastado para permitir ali aquele momento sagrado de quê? De introspecção e de renovação, né? Então, há momentos que nós precisamos disso, ter o nosso momento de introspecção, de renovo, porque quando ele se recuperasse ali, ele estaria ali, né, renovado e marcando ali um início daquela aliança que ele tinha feito ali com o Senhor a partir daquele ato, né? Então, a gente vê que a gente, nos momentos que a gente está com mais dor, né, a gente pode ver pela história de Abraão que se a gente estiver abertos ao Senhor, a gente experimenta experiências extremamente profundas. Quando nós estamos no momento de mais fragilidade, no momento onde a gente está mais ali, né, vulnerável, a gente pode experimentar experiências da presença do Eterno na nossa vida, porque ele vem nos visitar. A presença dele está conosco. São momentos de introspecção, momentos que nós temos ali onde nós estamos apenas com ele. E a gente precisa entender isso. Se a gente buscar ele de todo o nosso coração, né, com o coração humilde, com o coração aberto, especialmente nesses momentos que você se sente mais frágil, como Abraão estava ali, a gente pode encontrar na nossa entrega a chave para um relacionamento mais íntimo, mais profundo e mais transformador com o Eterno. Queridos, os sábios falam que a gente vê que eram 3, né? E eles falam que
Um era a presença do Eterno, a manifestação ali da presença do Eterno, e os outros dois eram anjos, né? E que havia ali cada um com uma missão: a cura de Abraão naquela visita, o anúncio da vinda de Isaac e o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Muito tremendo, né? Muito poderoso. Então, realmente para nós, nesta manhã, a gente vê que quando nós decidimos ter uma aliança com o Senhor e quando nós nos entregamos a Ele, a gente vê que Abraão, para essa entrega, ele necessitou passar por um momento de fragilidade, de renúncia de si mesmo. Ele realmente precisou ter uma entrega muito grande, total, e nisso ele experimenta a manifestação física da presença de Deus que vem visitar ele naquele momento. E a gente vê que toda a hospitalidade ali de Abraão, a forma como ele recebe, né, como ele foi honroso, né, como ele serviu ali aqueles 3 homens ali, né, sem saber, ele recebe de uma forma extremamente alegre. A gente precisa entender porque, de fato, quando nós estamos servindo aos outros, nós estamos servindo ao Eterno. Nós estamos servindo a Ele. Assim como Yeshua fala naquele capítulo, naquela reflexão, onde ele fala, estive nu e não me cobriste, estive preso e não me visitaste, né? Justamente para trazer isso bem claro para nós, que quando nós estamos servindo aos outros, nós estamos servindo a presença do Senhor. Então, há grandes ensinos na reflexão desta manhã, é uma palavra muito rica, os 3 capítulos de Gênesis, Salmos também. Então, que você possa, durante o dia, ainda meditar um pouco mais nessa porção do dia e entender que nos momentos de entrega, quando você decide entregar, se entregar num nível maior com o Senhor, e especialmente nesses momentos de fragilidade, porque até mesmo nos nossos momentos de confronto, nós estamos mais vulneráveis. Momentos que às vezes nos causam dor, momentos às vezes em que nós temos que, como se arrancar pedaço, né, de nós mesmos, tirar às vezes aquilo que precisa ser tirado para que a gente entre num novo nível de intimidade com o Pai. Muitas vezes isso causa uma dor, né? E uma dor, às vezes, parece até insuportável. Mas quando a gente se lança nessa vulnerabilidade ao Senhor, nós experimentamos da presença dEle. Ele vem nos curar. Ele vem nos visitar. No momento do ápice da dor, Ele mesmo está ali conosco para nos curar, nos restaurar. E nós, a partir dali, experimentamos uma renovação no Eterno. Então, que o Senhor possa, nesta manhã, te abraçar, te fortalecer, que você experimente e decida ter uma aliança com Ele num nível mais profundo, que você opte nessa manhã a dar um passo ainda mais profundo na aliança que você tem com o Senhor. E saiba que em todos os momentos Ele estará contigo, garantindo a sua cura, garantindo o seu renovo e te levando a um nível de excelência de intimidade com Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês profundamente. Amanhã estamos juntos. Excelente, poderosa e abençoada segunda-feira e semana, em nome de Yeshua HaMashiach. Shavua Tov, Shalom, Shalom. Bom dia.